Terá que haver, forçosamente, mudanças no setor da agricultura nos próximos tempos. Esta foi uma das tónicas dominantes nos encontros de outono, subordinados ao tema Agricultura Portuguesa da Regeneração Oitocentista ao século XXI. Os encontros de outono tiveram lugar na Casa das Artes nos passados dias 23 e 24 de novembro. A edição deste ano, organizada pela Câmara de Famalicão, através do Museu Bernardino Machado, teve como objetivo principal conhecer o passado, compreender o presente e debater o futuro da agricultura em Portugal. A iniciativa contou com a presença de várias figuras, entre elas o antigo Ministro da Agricultura, Arlindo Cunha, que estava em exercício quando o Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia aprovou a reforma da Política Agrícola Comum, PAC, em 1992. Na sua intervenção, o ex-governante disse que a PAC foi revolucionária para o país. A agricultura não estava habituada à concorrência com outros países, portanto estava muito protegida na fronteira, por isso é que tínhamos preços muito mais altos. E a entrada na União Europeia significou uma abertura do mercado, significou que os produtos podiam vir de fora a preços mais competitivos que os nossos tinham que baixar para os conseguirmos vender, e tudo isso, enfim, implicou um choque muito grande, em que muita gente pensava que a agricultura portuguesa ia acabar, portanto, mas como vimos não acabou, não só não acabou, como até continua a aumentar a produção, mas com muito menos agricultores, e se modernizou. Quando questionado sobre a polémica questão dos subsídios que até hoje alguns agricultores ainda recebem para não produzirem, o ex-governante fala numa decisão que foi tomada há alguns anos face ao excedente de alimentos produzidos. Mas hoje o cenário é diferente e isso exige também uma mudança de políticas. Os subsídios foram atribuídos, em alguns casos, de pagar para não produzir. Isto tem que ser explicado no seu contexto, não é? Porque na altura a Europa estava com um problema de excedentes, tinha produção a mais em relação à procura, e a União Europeia, enfim, tinha que arranjar formas de procurar de que os agricultores fossem apoiados, mas não produzissem demasiado. Agora, o contexto mudou completamente, há estudos internacionais, todos eles apontam no sentido de que até o ano 2050 a produção de bens alimentares vai aumentar 70%, o que significa que está a haver o problema contrário, ou seja, a escassez da oferta, da produção face à procura. E, nesse sentido, já não faz, nesse contexto, já não faz qualquer sentido essas medidas anteriores. E por isso é que eu digo, e repito aqui, que a partir de agora, de facto, a próxima reforma da PAC, que está a ser agora negociada e que vai ser aplicada a partir de 2014 até 2020, que os apoios sejam concedidos exclusivamente tendo como contrapartida o ato produtivo, enfim, agrícola. Para o futuro, Arlindo Cunha defendeu o fortalecimento das cooperativas para ajudar os agricultores. E, portanto, um pequeno produtor não tem capacidade nenhuma de vender nas grandes superfícies a sua produção. E, portanto, as cooperativas são a única organização capaz de mobilizar, digamos, essa capacidade produtiva dos agricultores, comprando-lhes as produções, tratando-as, transformando-as, armazenando-as e vendendo-as às grandes superfícies. O que acontece é que também essas nossas cooperativas não têm elas próprias dimensão, uma parte delas, para fazer esse trabalho. Portanto, e por isso é que muitas estão a desaparecer, a falir, e, portanto, precisamos, mesmo muito urgentemente, de um programa que encoraje a concentração das cooperativas, através de fusões, concentrações, criação de empresas por elas formadas, para ganhar muita escala e poder, digamos, ter essa dimensão para negociar com as grandes superfícies e ir ao mercado global. Na mesma linha, Fernando Batista, professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, sustenta que devem ser os agricultores a tomarem conta da agricultura. Os agricultores têm que tomar em mãos o seu destino. Tem que tomar em mãos as suas organizações. E não pode ser como até agora, que o poder de um dirigente agrícola vem dele ser recebido pelo ministro e depois vem dizer aos agricultores: arranquei dinheiro, trouxe dinheiro. Deve ser ao contrário, ele deve ouvir os agricultores e depois ir negociar e ver qual é o melhor destino do dinheiro. Não pode ser só, se me permite, ir buscar dinheiro, muitas vezes sem saber para quê. E eu creio que os agricultores têm que se organizar, têm que ter esta consciência para negociar, para ter força na própria sociedade. Hoje em dia os agricultores vivem ainda de uma herança antiga, do respeito que a gente lhes tinha.
vivem também ainda, digamos, desta política agrícola comum. Mas o que é que qualquer dia passamos uma fase diferente e eles têm que se organizar como um grupo socioprofissional e o seu associativismo tem que ser de baixo para cima. Eles têm que se entender uns com os outros, discutir, fazer redes, organizar-se para prosperarem e para ter mais posição na sociedade, maior posição na sociedade. Também o presidente da Câmara de Famalicão, na sessão de abertura, sublinhou que é consensual nos dias de hoje a importância do setor da agricultura em Portugal. A esse propósito, Armindo Costa lembrou as palavras de Bernardino Machado. Portugal sempre foi um país agrícola. No entanto, os dados mostram que atualmente temos a mais elevada percentagem de agricultores com mais de 65 anos, sendo o país agriculamente mais envelhecido da União Europeia. Como chegamos até aqui? Que implicações têm estes números para o país? O que fazer para reverter a situação? São questões muito importantes para a economia nacional que vão ser debatidas durante estes encontros de outono. Mais uma vez, trata-se de um tema que insere uma das múltiplas facetas de Bernardino Machado, que foi um defensor da agricultura. Bernardino Machado, que em 1893 criou a Biblioteca Nacional Agrícola, apontava este setor como fundamental para o progresso do país, afirmando que a agricultura portuguesa, para o seu desenvolvimento, precisa, sobretudo, de se instruir. Terá que haver forçosamente mudanças no setor da agricultura nos próximos tempos. Esta foi uma das ideias deixadas nos encontros de outono que este ano estiveram subordinados ao tema Agricultura Portuguesa da Regeneração Oitocentista ao século XXI.